Esse caso, ele é horrível. Claro, comparando ao tipo de histórias que normalmente nós vemos aqui, essa é a história mais light. Só que não deixa de ser horrível. O que houve com essa mulher me chamou a atenção nessa história é como ela é uma linha do tempo, mostrando a degradação dessa mulher que aos poucos foi se perdendo, até não conseguir mais chegar a ninguém e nem a ela própria. Eu fiquei muito assustado com o fato de ninguém ter conseguido chamar a atenção para a ausência dela. E aí é interessante a questão com os vizinhos, porque eu até estava pensando, né, o quanto nós temos contato com os vizinhos. No meu caso, o contato é zero, porque eu não fico na rua. E a gente não tem um hábito de sair batendo na porta das pessoas, oi, vamos nos conhecer. Então, se acontecesse alguma coisa assim com o meu vizinho, como eu descobriria? A menos que eu conhecesse, é provável que não. E eu fiquei pensando muito nisso, porque antigamente eu sei que, pelo que eu ouço, as pessoas se conheciam. Hoje em dia elas não se conhecem, e é claro, isso é uma consequência dessa realidade que nós temos hoje na sociedade. Mas se olharmos para esse caso, que é uma história de 2010, é assustador pensar que naquela época em que as pessoas eram mais sociáveis, isso aconteceu. Então, imagina hoje o que pode acontecer. Tem um caso aqui do canal que é aquele Esquecido para Apodrecer. O homem que apodreceu, tomou veneno e ficou apodrecendo no carro, numa rua movimentadíssima de Nova York, e ninguém se deu conta. E aquele caso já é um caso difícil. Mas esse aqui, ele tem um foco maior no isolamento. E se parássemos para pensar, talvez poderíamos nos perguntar um pouco o quanto você está isolado ou isolada de tudo e de todos. O isolamento social é uma epidemia crescente e cada vez mais reconhecida como tendo terríveis consequências físicas, mentais e emocionais. Desde a década de 1980, a porcentagem de adultos americanos que dizem estar sozinhos duplicou de 20% para 40%. Cerca de um terço dos americanos com mais de 65 anos vive agora sozinho e metade das pessoas com mais de 85 anos também vivem sozinhas. Pessoas com problemas de saúde, especialmente aquelas com transtornos de humor, como ansiedade e também depressão, têm maior probabilidade de se sentirem sozinhas. Aquelas sem formação universitária têm menos probabilidade de ter alguém com quem possam conversar sobre assuntos pessoais, assuntos importantes. E uma onda de novas pesquisas sugere que a separação social é ruim para nós. E isso tudo pesquisas de antes da pandemia. Indivíduos com menos conexões sociais têm padrões de sono perturbados, sistemas imunológicos alterados, mais inflamação e níveis mais elevados de hormônios do estresse. E outro estudo descobriu que o isolamento aumenta o risco de doenças cardíacas em 29% e acidente vascular cerebral em 32%. Outra análise que reuniu dados de 70 estudos e mais de 3,4 milhões de pessoas descobriu que os indivíduos socialmente isolados tinham um risco de 30% maior de falecer nos próximos 7 anos. E que este efeito era muito ainda abrangente na meia-idade. A solidão também pode acelerar o declínio cognitivo em adultos mais velhos e os indivíduos isolados têm 2 vezes mais probabilidades de falecer prematuramente do que aqueles com interações sociais mais robustas. Esses efeitos começam cedo. Os menores socialmente isolados apresentam uma saúde significativamente pior 20 anos mais tarde, mesmo depois de controlados outros fatores. No geral, a solidão é um fator de risco tão importante para o falecimento precoce quanto a obesidade e o tabagismo. Então, as evidências sobre o isolamento social são muito claras. Só que, infelizmente, o que fazer a respeito não é. A solidão é um problema especialmente complicado porque aceitar e declarar a nossa solidão acarreta um profundo estigma.
Admitir que estamos sozinhos pode soar ou pode ser como se estivéssemos admitindo que falhamos nos domínios mais fundamentais de nossas vidas, como pertencimento, amor, apego. E isso acaba por atacar os nossos instintos básicos para salvar a aparência e faz com que as pessoas tenham uma seríssima dificuldade em pedir ajuda. Alguns estudos sugerem que a solidão não é necessariamente o resultado de fracas competências sociais ou de falta de apoio social, mas pode ser causada em parte por uma sensibilidade invulgar aos sinais sociais. Pessoas solitárias são mais propensas a perceber negativamente os sinais sociais ambíguos e adotar uma mentalidade de autopreservação, agravando o problema. Dessa forma, a solidão pode ser contagiosa. Quando uma pessoa se sente solitária, ela se retira do seu círculo social e faz com que outras pessoas façam o mesmo. Dentro da psicologia, as intervenções mais eficazes centram-se na abordagem da cognição social desadaptativa. E isso é ajudar as pessoas a reexaminar a forma como interagem com os outros e como percebem os seus sinais sociais. Já a solidão em idosos tem raízes diferentes. Muitas vezes são resultante da mudança de membros da família, do falecimento dos amigos próximos. E às vezes eles sentem que o seu mundo faleceu antes deles. Na América, nos Estados Unidos e atualmente aqui também, você precisa de uma desculpa para bater na porta do vizinho. E, no fim, os estudos dizem que a solidão é tão letal quanto fumar 15 cigarros por dia. Solidão não é a mesma coisa que estar sozinho, mas estar sozinho precisa ser uma escolha para ser saudável. E às vezes as pessoas que desejam companhia não têm visitas. Claro que há também aquelas pessoas que se sentem solitárias mesmo quando estão perto de outras pessoas. Isso se elas não entendem que as pessoas ao seu redor realmente entendem. A verdade é que o isolamento social tira vidas e no processo torna mais difícil de recorrermos uns aos outros. No fim, a maneira como ela se foi pela ciência é um mistério. Só que a causa não é não. Porque, na verdade, Catherine Norris desapareceu muito antes de partir. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, passa esse vídeo pra frente. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site. Você pode falar comigo pelo Instagram. Esse livro conta uma história bombástica de um rapaz chamado Jack Ruby que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto o serial killer está escondido em sua própria casa. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado se você quiser, tem pôster exclusivo e também uma série de marcadores incríveis que, um ao lado do outro, formam um mapa da cidade de Manhattan. E, olha, o plot twist já começa aqui na capa, vê se você encontra. Você tá vendo? Não é engano, tem mesmo aqui, é só na capa. Se você olhar, você encontra. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N. Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são reportadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu envio áudios exclusivos, bastidores, muita coisa bombástica que você só vai ouvir por lá, ok? A gente se vê no próximo caso. Não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!